Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC. Hoje nosso terceiro encontro, aula 3, e hoje vamos tratar sobre direitos políticos. Não vamos perder tempo, né? E falar de direitos políticos, né? Aí vamos entrar então na definição que vem a ser, né? Direitos políticos. Afinal, quando a gente estuda direitos políticos, qual é o conceito, melhor conceito dado aí a direitos? Na verdade, é o seguinte: quando se fala em direitos políticos, é o direito que o cidadão tem de estar, de ser votado e de votar. É o direito que o cidadão tem de participar da vida democrática da República Federativa do Brasil. Então, quando fala em direitos políticos, nós estamos falando do quê? De um conjunto de regras que vai o quê? Disciplinar a soberania dentro de um Estado. Isto é, você que faz parte do povo, você vai ter um conjunto de regras, um conjunto de direitos e deveres para que você possa exercer o quê? O seu poder democrático. Então, esse conjunto de regras, nós estamos falando, então, de direitos políticos. Interessante, né, que existem vários reflexos dos direitos políticos, esse conjunto de regras, né? Na aula passada, quando nós falamos da questão dos princípios, né, nós falamos da participação, né, do princípio democrático. Lembra que nós conversamos sobre o que é o princípio democrático, que trata-se, então, da democracia estabelecida no Brasil. E falei para vocês que a democracia ela é direta e existe a democracia indireta, chamada de representativa. Então, quando se fala que os direitos políticos é um conjunto de regras, de deveres, nós estamos falando o quê? De conjunto de regras e deveres para você exercer a sua democracia. Para isso, você vê claramente no artigo 1º que a democracia, você do povo, vai utilizar-se dessa democracia de forma direta, quando diz assim, todo poder emana do povo. Significa o quê? Que o poder é do povo. Mas este poder você vai exercer como? Esse direito você vai exercer como? Através de representantes eleitos, que chama-se da democracia indireta, ou diretamente nos termos da Constituição. Então, vamos falar agora da democracia direta. O que vem a ser essa democracia direta? A democracia direta é quando você, cidadão, participa diretamente do poder democrático, da realização dessa democracia. O interessante é que no artigo 14 diz a soberania popular, isto é, a vontade popular, isto é, a decisão popular, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante o quê? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Essas são as 3 ferramentas mais comuns de participação que tem, né, o povo diretamente através dos seus direitos políticos. É interessante que esses são os instrumentos que viabilizam, né, esse exercício onde o povo atua diretamente. Ele não precisa de nenhum tipo de intermediário, ele não precisa de nenhum tipo de representante para decidir a respeito desses instrumentos, né? Aí você vai falar assim, então tá, professor, o que vem a ser sufrágio? Gente, quando se fala em sufrágio, eu sempre gosto de conceituar que o sufrágio é o conjunto. Eu falo que o sufrágio é o conjunto, é o direito político. Quando se fala em sufrágio, é o conjunto do total de tudo. Só que o sufrágio é um direito público subjetivo. Isto é, um direito que você tem, você cidadão, tem de participar da vida democrática do país.
Só que quando a gente fala em sufrágio, nós temos que pensar no sentido de gênero, porque o sufrágio, ele é o direito. E esse sufrágio, ele vai ser exercitado de diversas formas, através do voto, através do plebiscito, mas o direito em si chama-se sufrágio. Então, quando se fala, você tem o sufrágio, significa que você tem o direito de votar, de ser votado, de participar do plebiscito, de participar de uma iniciativa popular, de participar aí de vários pontos da democracia. É interessante que no sufrágio se diz o quê? Universal. Quando se diz que o sufrágio é universal, significa que esse direito é estabelecido para todos os cidadãos brasileiros. Quando eu falo para todos os cidadãos brasileiros, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que estrangeiro não participa do exercício democrático, que o estrangeiro não tem direito ao sufrágio. Quem vai ter direito ao sufrágio é quem? É o cidadão brasileiro. Professor, quem é o cidadão brasileiro? Como que eu vou ter esse poder belo, maravilhoso, que é o sufrágio? A partir do momento em que você se alista, a partir do momento em que você faz seu alistamento, isto é, a partir do momento que você tira o seu título de eleitor, significa que aquele documento está dando pleno direito, o pleno direito ao sufrágio. Então não é apenas um título, mas é o quê? É uma comprovação do acesso a esse direito que você, cidadão brasileiro, seja nato ou naturalizado, tem aí perante a democracia. Quando se fala que ele é universal, não vai existir restrição em relação a sexo, em relação a questões de pobreza. Ah, não, só rico pode votar, pobre não pode. Não, existem restrições, mas são restrições para todos. Então não existe aqui discriminação. Existem restrições que são restrições normais, mas não restrições discriminatórias. Por quê? Porque nós sabemos que nós podemos ter direito ao sufrágio a partir dos 16 anos de idade. A partir dos 16 anos de idade, você facultativamente, isto é, de maneira opcional, você resolve aí se alistar, tirar seu título de eleitor. Facultativo, porque o alistamento só se torna obrigatório a partir dos 18 anos. Então, percebam aí que a ideia aqui é para todos, né? Por isso a democracia. Nós temos alguns registros históricos. Quando eu falo registros históricos, eu venho aqui dizer para vocês o seguinte, isso aqui são argumentos para uma bela redação na hora da sua prova aí de analista ou de técnico. E aí, falar assim, tá, discorra, vamos imaginar, discorra sobre a questão do sufrágio no Brasil. Você vai dizer o quê? Olha, no período da monarquia, o sufrágio era ligado a valores. Era ligado a valores aonde só poderia votar quem tivesse uma renda anual superior a um valor estabelecido na época. Então, era um valor ligado, o sufrágio só tinha acesso ao direito de votar e ser votado quem tinha um determinado tipo de renda. E que até 1934, até a Constituição de 1934, as mulheres não poderiam votar ou ser votadas, né? Então, a mulher só foi participar após a Constituição de 1934, aí ter acesso ao direito ao sufrágio, né? Você fala, poxa, professor, então faz pouco tempo. Exatamente. Eu quero deixar bem claro para vocês, isso eu vou repetir por diversas e diversas vezes, que o voto e o alistamento, eles são obrigatórios das pessoas entre 18 a 70 anos de idade. Quando se fala em alistamento e voto, significa que você é obrigado a se alistar, é obrigado a se tornar o quê? Um eleitor.
E, depois de tornar-se um eleitor, você vai o quê? Você vai ter a obrigação de votar. E essa obrigação, ela nasce aos 18 anos e encerra-se aos 70 anos. Porque quando se você tiver 71 anos, ou você tiver 16 até 17 anos, significa que o seu alistamento e o seu voto serão facultativos. Isto é, vota se quiser, alista se quiser. Eu recebi um e-mail hoje, professor, é o seguinte, eu tenho 17 anos e no ano de 2014 eu completava 18 anos no segundo turno das eleições. E eu não fiz o meu título de eleitor. E, enfim, estou querendo prestar concurso público, tenho 18 anos, eu tenho que pagar alguma multa? Não. A obrigação para você fazer o alistamento surge o quê? No ano seguinte do que você completou 18 anos. Se você completou 18 anos em 2014, a sua obrigação em se alistar surge-se, então, no ano de 2015. Então, a gente tem que tomar cuidado que você tem que participar e você tem que se alistar. Professor, e se eu não me alistar, sendo obrigatório? Você não vai participar, então você não vai ser cidadão de plenos direitos e você terá alguns direitos seus restringidos, salvo aí a possibilidade de aplicação de multa. Aí você vai falar assim, então, peraí, professor, existe outra forma de avisar, peraí, o voto vai deixar de ser obrigatório? Claro. Se você deixar de votar em 3 eleições consecutivas sem justificar, você perde o seu alistamento eleitoral. 3 eleições consecutivas poderão ser 3 eleições, por exemplo, municipal, federal e municipal. Perdeu, não precisa ser 3 da mesma espécie, tem que ser 3 consecutivas. Se você não votou quando era obrigado em 3 eleições consecutivas, você vai ter aí seus direitos políticos suspensos, consequentemente, você vai perder o seu alistamento eleitoral. Professor, é para sempre? Não, não é para sempre. Você vai pagar uma multa, vai ter que se explicar perante a justiça o porquê de não votar e nem sequer justificar o voto, né? Não é só não votar, é não votar e não sequer justificar o voto. E aí você poderá tirar novamente, aí, se alistar novamente. E, detalhe muito importante, o sufrágio, né, que é o direito de você votar e ser votado, ele é tão importante, mas tão importante, que você tem que estar livre para exercer o direito de voto, esse direito de sufrágio. É tão importante que, no artigo 236 do Código Eleitoral, diz lá o seguinte: nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor. Então, via de regra, gravem isso aqui, esse artigo cai direto. Por quê? Porque 5 dias antes das eleições e 40, eu não estou falando 2 dias depois, estou falando 48 horas depois da eleição, em regra, ninguém pode ser preso ou detido. Ah, professor, então eu posso sair cometendo crime à vontade. Não, porque tem a famosa vírgula, salvo, então peraí, essa é a regra, com exceção em flagrante delito. Então, se você estiver cometendo um crime em flagrante, você vai ser preso, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Então, o juiz naquela época resolveu sentenciar você, e você, por um crime inafiançável, você vai ser preso em razão da sentença que foi condenatória. Ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Então, você tem direito ao salvo-conduto de você não ser preso durante esse... É um salvo-conduto, né? E você desrespeita esse salvo-conduto de você não ser preso, você será preso. Então, nessas 3 situações, você pode ser preso durante esse período, né? Pré e pós-eleição. Professor,
E se de repente houver esse cerceamento do direito ao voto, direito de votar, vamos imaginar que a polícia foi lá e impediu o pessoal de votar, ou que determinado partido político foi lá e impediu, sei lá, de repente não se passou linhas de ônibus em determinado bairro, enfim, pessoas de certa forma impediram ou dificultaram o exercício do direito ao voto. Bem, se houver qualquer tipo de restrição a isso, haverá o crime previsto no artigo 297, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. O STF já decidiu neste crime que o sujeito tem que ter o dolo específico, isto é, para que ele possa ser responsabilizado por este delito, você tem que apurar dentro do processo que ele tinha a nítida intenção, que ele tinha, enfim, o dolo de realmente, ele sabia o que ele estava fazendo, que era impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, isto é, o exercício do voto. Aí, beleza, professor, legal. E o voto? O voto é uma ferramenta. O voto é uma ferramenta, esse voto ele é direto. Por que direto? Porque você não vai fazer uma procuração. Às vezes cai na prova, eu posso fazer uma procuração permitindo que uma pessoa vote, eu estou autorizando a minha mãe votar no meu lugar. Eu faço uma procuração com poderes específicos. Não, o voto é direto. O voto é direto no sentido de ser pessoal. O voto é seu. Você tem que ir lá e votar. Nessa eleição, nós tivemos a cena do Luciano Huck levando o filho dele até a urna e o filho dele apertando os botões e apertando lá o enter, o ok. E todo mundo criticou, com certa razão. Por quê? Porque o Luciano não é do filho dele. Mas professor, é filho. Não, tudo bem. Eu sei que... Mas da forma legal, aquele voto deveria ser considerado inválido. Por quê? Porque não foi feito de forma pessoal. Outro ponto, o voto é secreto. Aqui existe uma grande preocupação na legislação, nós vamos estudar isso dentro dos sistemas eleitorais, que o voto tem que ser, sim, secreto para evitar o quê? Evitar pressões políticas. E universal porque ele é para todos, não vai ter distinção de sexo, raça, cor, não vai ter nenhum tipo de opção sexual, né? E detalhe, nem sequer você pode chegar lá e falar assim, não, eu quero apresentar um projeto de lei para tornar o voto público. Não pode. Eu quero apresentar um projeto de lei para poder fazer voto por procuração. Não pode. Porque você não pode cercear o direito ao voto por se tratar de uma cláusula pétrea. Conforme o artigo 60, que diz assim, a Constituição poderá ser emendada, né, tal, e diz no parágrafo 4, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Não estou dizendo aqui que ele é obrigatório. Está falando que ele é obrigatório? Não. Então, pode-se discutir, numa eventual emenda, a tirar a obrigatoriedade do voto. Essa doutrina fala que é possível. O que não é possível é você tirar essas características do voto, né? Que é a ferramenta de você exercer o seu sufrágio. Professor, o voto para você escolher o presidente, ele é direto, né? Ou para governador, enfim. Existe alguma exceção de hipótese de votação indireta, alguém escolher o representante por você? Porque diz que o voto é direto, você que tem que escolher. Existe alguma exceção? Existe. Existe uma exceção que vem prevista no artigo 81 da Constituição Federal, que também chove nas provas de concurso público. Lá diz, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então vamos imaginar que a nossa presidenta Dilma tem um infarte, morra, não desejo isso a ela. E daí assume o Michel Temer, também morre o Michel Temer. Viu lá que, enfim, é difícil ser presidente da República, né? Então, existe a vacância do cargo de presidente e de vice-presidente. Diante disso,
deverá se abrir novas eleições diretas, isto é, deverá ser eleito aí um novo presidente e vice-presidente para o chamado mandato tampão, né, para o restante do tempo que resta. Todavia, no parágrafo 1º diz o seguinte, olha, se essa vacância dos 2 cargos de presidente e vice-presidente ocorrerem nos últimos 2 anos, então falta 2 anos para acabar o mandato. Então a vacância ocorreu nesses últimos 2 anos. Deverá sim fazer uma eleição não mais em 90 dias, mas sim em 30 dias. E quem vai escolher os sucessores não vai ser o povo, será o Congresso Nacional. Isso cai em prova. Por quê? Porque no caso de vacância, você tem que botar na sua cabeça. O cargo de presidente e de vice-presidente ficaram vagos. Se ficarem vagos nos 2 primeiros anos, em 90 dias tem que puxar uma nova eleição direta, participação popular. Se ficarem vagos nos 2 últimos anos, eleição indireta, quem vai eleger é o Congresso Nacional nos termos da lei. Perfeito? Continuando, né? Temos uma outra ferramenta, que é o plebiscito e o referendo. São 2 figuras extremamente importantes, porque realmente viabilizam a democracia direta. Tanto, né, que atualmente vai e volta aquele assunto da suposta reforma política, de chamar o povo para participar da reforma política e questionando, olha, plebiscito ou referendo da reforma política? Mas, professor, o que é um plebiscito e o que é um referendo? Aí eu trouxe essa figura que eu achei na internet, achei muito legal, e lá diz, né, o plebiscito significa o quê? Uma consulta ao povo antes de uma lei ou de um ato. Então é como se você assinasse um cheque em branco. Eu sempre gosto de dizer que o plebiscito é você assinar cheque em branco. É você dizer o seguinte, olha, eu autorizo a reforma política. Então eu estou autorizando que exista reforma política. Agora, o que eles vão fazer, eu não sei, mas que haverá uma reforma política. Então o povo é consultado para dizer se permite ou não permite praticar o ato. No referendo, não. No referendo já é diferente. No referendo, primeiro faz a lei, ou pratica, né, o ato administrativo. Depois a população é chamada para dizer se aprova ou não aprova aquilo. Então a população é chamada, olha, população, povo, vocês concordam com o que nós fizemos? Aí o povo vai referendar, vai aprovar ou não. Tanto que o plebiscito que nós tivemos foi com relação para escolher o sistema de governo. Escolhemos o presidencialismo. Dali, então, em diante, criou-se as regras do presidencialismo. E foi dali, criaram-se as regras, mandato de quantos anos, foram regras. A gente autorizou adotar um determinado sistema. A forma como desenvolveu o sistema, depois foi escolha dos nossos governantes. O referendo não, nós tivemos o referendo das armas, dizendo assim, sobre se era proibir ou não o comércio de armas e de munição, né? Então percebam que, na minha visão, na minha humilde visão, o referendo é sempre legal. Por que é legal o referendo? Porque, você não assina cheque em branco, você vê o ato e você fala, concordo ou não concordo. Por isso, quando se fala em reforma política, eu vou pedir aqui como professor, sempre briguem pelo referendo. Não, eu quero o referendo, eu não quero o plebiscito. O nosso governo queria um plebiscito, aí o pau quebrou, falou, não, plebiscito a gente não dá, dá referendo. Então, existe essa briga e eu sou da corrente do referendo. Então, o plebiscito, nós vimos, então, que uma diferença com relação ao referendo é que você vai deliberar uma matéria ainda que não foi feita, mas você vai autorizar que seja feita. O exemplo foi, então, a questão da forma de governo, né? A forma do sistema de governo. E também nós tivemos a questão do Estado do Pará. Um grande abraço para o pessoal do Pará, né? Lá houve, né, um plebiscito para ver se eles autorizariam ou não a divisão do Estado. E decidiu deixar como que está, né? Com certeza, né? Criar um novo Estado gera muita despesa. E o referendo, não. O referendo é você referendar o que já foi feito, né?
Então, existe uma deliberação e você vai dizer se você concorda ou não. E a lei do desarmamento foi um exemplo. Agora eu quero deixar bem claro que o referendo quanto o plebiscito, e aqui eu peço de coração para vocês lerem a lei, que é a Lei 9.709 de 1998. Essa lei traz o conceito de plebiscito, referendo, e o que pode e o que não pode ser feito com relação ao plebiscito e referendo. E detalhe muito importante, antes de ter um plebiscito ou antes de ter um referendo, quem vai autorizar esta ferramenta é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, através do seu artigo 49, inciso 15, que vai autorizar convocar, ou autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Então, ele autoriza o referendo e convoca o plebiscito. De novo, autoriza o referendo e convoca o plebiscito. Ah, professor, por que o senhor está repetindo isso? Estou repetindo para você. Por quê? Porque eles invertem na hora da prova. Ah, não, é autorizar o plebiscito e convocar o referendo. Não, está errado. Convocar o plebiscito é autorizar o referendo. Sei, eles cobram isso. Não vou mentir para você. Eu sei que é idiota. Mas fazer o quê? Você está se preparando para concurso. E temos, né, a iniciativa popular de leis, né? O povo, então, ele chega e diz, não, o povo vai criar um projeto de lei. O povo cria um projeto de lei e apresenta à Câmara dos Deputados. Não é no Senado, mas é na Câmara dos Deputados. Professor, como que funciona essa iniciativa popular? Também cai muito em prova. Artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Não é Senado. Não é Congresso Nacional. É Câmara dos Deputados. Professor, por que é apresentado na Câmara dos Deputados e não é apresentado no Congresso Nacional? Porque a Câmara dos Deputados representa o quê? O povo. Interesses do povo. O Senado representa interesses do Estado. Então, apresenta-se lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei subscrito, isto é, assinado, enfim, você está endossando, né, no mínimo 1% do eleitorado nacional, então tem que ter 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Olha como é difícil, né? Então, resumindo, o projeto de lei tem que ser apoiado por 1% do eleitorado nacional, mais ou menos 1 milhão de assinaturas. E dessa 1 milhão de assinaturas tem que estar dividido em pelo menos 5 estados, entenda aí, 0,3% em cada um deles, né? Você tem que decorar essa sequência, gente. Não tem, então vamos lá. 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com 0,3% em cada um deles. Ficou tranquilo, né? Continuando. Aí você vai falar, tá, professor, numa prova escrita, onde eu tenho que desenvolver uma redação legal sobre o tema, me cai iniciativa popular. Como que eu posso me diferenciar dos meus outros concorrentes? Tranquilo, estou te dando a dica. Nós temos 2 projetos de lei que nasceram da iniciativa popular. Nós tivemos o projeto de lei 9.840, que tornou, sendo aí crime, né, você oferecer vantagem ao eleitor em troca de voto. Espera aí, professor. Só em 1990... a compra de votos se tornou crime? Pois é. E foi um projeto de iniciativa popular, não foi nem projeto de iniciativa de um deputado. Você vê. Tanto que está aqui, artigo 41A, né? Ressalvar, disposto, papapá, é vedado por essa lei o candidato de doar, oferecer, prometer, entregar, o eleitor tratar o bem com vantagem pessoal, incluindo perda da função, enfim. Aqui temos aqui o crime em questão. Aí você vai falar, tá, professor, qual o outro exemplo? O mais clássico de todos, ficha limpa. É Deus, naquele momento foi Deus a ficha limpa, né?
A ficha limpa também foi de iniciativa popular, né? E passou. Cara, até hoje eu penso, cara, passou a lei da ficha limpa. Passou a lei dizendo, olha, você não precisa do trânsito em julgado, basta apenas a condenação em segundo grau. Que loucura, né? Eles aprovaram. Loucura, loucura. Eu acho excelente, Deus mesmo. E vamos falar agora da democracia representativa. É aquela, né, em que o povo atua representado por terceiros. Então, quando você fala assim, Jair Bolsonaro me representa, ou Marcos Feliciano me representa, ou Tiririca me representa, ou José Genuíno me representa, ou Popó me representa, ou Maluf me representa. Enfim, nós temos inúmeros nomes. É porque você votou nele, ele está te representando, está representando o povo no exercício democrático. E aí você vai falar, pô, professor, então é o direito de ser votado. Isso. E para ser votado, você tem que preencher as chamadas condições de elegibilidade. Elegibilidade, isto é, condições para você ser eleito. Professor, qual é a pegadinha de prova? Que eu sei que tem uma pegadinha de prova aqui. Tem. A pegadinha de prova é a primeira. É a seguinte, o artigo 14, parágrafo 3º, que traz as condições de elegibilidade, é uma norma de eficácia contida. Vocês aprenderam com o professor Rodrigo Belmonte o quê? Que as normas elas poderão ser de eficácia plena, contida ou limitada. Aí você vai falar assim, tá, contido o que é? A contida tem muito efeito. E aí vem uma lei para reduzir os efeitos da aplicação daquela norma. É verdade, professor, verdade. É isso mesmo. Então percebam que a Constituição, no seu artigo 14, parágrafo 3º, permitiu que se reduzisse os efeitos daquela norma. Professor, onde você vê isso? Está assim. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei mediante, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. Vírgula, na forma da lei está falando assim, além dessas condições estabelecidas no parágrafo 3º, a lei ainda traz outras situações. A lei ainda traz o quê? A lei ainda pode explicar quais são essas condições. Por isso que para você poder ser votado, você precisa ter nacionalidade brasileira. Então, você sendo brasileiro nato ou naturalizado, pouco importa, você pode votar e ser votado. Professor, e o estrangeiro? O estrangeiro não pode participar da vida democrática do Brasil, não pode. Professor, eu quero ganhar mais um ponto na prova, vamos lá. Estrangeiro não pode participar da vida democrática, não. Mas ele pode exercer cargo público? Vamos pegar as aulas lá de direito administrativo? Pode. Onde que está isso? Artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vírgula, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, a lei vai permitir que o estrangeiro possa preencher cargo, emprego ou função pública. Costuma muito cair essa questão em direito administrativo, às vezes cai em direito eleitoral, dizendo assim, pô, se não é cidadão, você não vai ter nem poder trabalhar no Brasil. Não é bem assim. Só você pensar dos professores. Clique lá.